A paz do Senhor, aqui quem fala é Beatriz do programa Essência da Adoração. Quero deixar um grande abraço para o meu amigo Lucas Aquino. Lucas, que Deus possa abençoar a sua vida de uma maneira grandiosa. Tenha certeza que o Espírito Santo de Deus vai confortar o seu coração em todos os momentos. E a mensagem que nós vamos deixar hoje é sobre o Vale de Beraca. Sabe o que significa o Vale de Beraca, meu amado e minha amada? Não? Mas você vai saber agora através da palavra do Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 25 a 26, nos diz: E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam e despojos, porque era muito. E ao 4º dia se juntaram no Vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. A palavra do Senhor nos fala, meu amado e minha amada, que havia um rei de Israel chamado Josafá. Josafá nos mostra a palavra do Senhor que ele foi um rei muito sábio, porque ele instruiu o povo de Israel. Mas de repente, contra a vida de Josafá, contra o seu reinado, se levantou 2 povos, os Moabitas e os Amonitas. E a palavra do Senhor nos fala que era uma grande multidão além do mar que veio contra a vida de Josafá. E o que nós achamos de interessante nessa mensagem, que quando Josafá viu aqueles povos se levantarem, ele temeu. Quantas vezes, meu amado e minha amada, você vê os problemas se levantando contra a sua vida, o seu coração treme. O seu coração, na realidade, se preocupa com o que vai acontecer. Mas algo decisivo na vida, ali naquele momento de Josafá, foi que apesar de ele ter temido, ele pôs-se a buscar o Senhor. A Bíblia nos fala, nos Salmos, que busquei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. O que você tem temido acontecer, meu amado e minha amada? Quando você não tem mais o controle de Deus, o controle da circunstância nas suas mãos, você pode ter certeza que você tem o controle de Deus. Deus tem um controle sobre todas as coisas, Deus tem um controle na sua vida. E Josafá, ele sabia que não estava sozinho. Naquele momento, Josafá, ele além de buscar a Deus em jejum, Josafá, ele reuniu todo o povo, todo o Judá, para poder pedir socorro ao Senhor. Quando você está assim, angustiado, apertado, será que você tem pedido socorro aos seus amigos? Será que você tem pedido socorro, na realidade, aos seus irmãos da igreja? Ou será que, na realidade, você só tem temido se escondido em cavernas? Quando Elias se escondeu numa caverna, o Senhor falou: o que fazes aqui, Elias? Então, essa pergunta também que eu quero deixar para você: o que fazes aí? Que fazes aí na sua dor, no seu sofrimento, no seu medo? Faça como Josafá. Josafá buscou o Senhor. A Bíblia nos fala que Josias, novo ainda, também começou a buscar o Senhor. Então, reis, ainda que novos, começaram a buscar o Senhor. E a palavra do Senhor nos fala aqui que ele falou assim para Deus, em 2 Crônicas 26, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos dos gentios, e das suas mãos há força e poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? O que Josafá estava falando? Falando: Deus, o Senhor é o dominador de todos os povos. O Senhor é o dominador de todas as gente, conforme a palavra do Senhor fala ali em Daniel, que ele chegou para Daniel, né, o Nabucodonosor, ele fez uma declaração que Deus era o Deus que tinha um reinado de todos os povos, que o seu reino era um reino eterno. Josafá também confirmou isso, falou: Deus, o seu reino é um reino eterno, o Senhor é o dominador de todos os povos, o Senhor que nos deu essa terra, e estão vindo as nações que não tomaram. Então é assim que o inimigo faz, meu amado e minha amada. Deus, ele te deu presente na tua vida, Deus te deu uma herança, mas o inimigo vai tentar tirar essa herança de você. O inimigo vai tentar fazer com que essa herança venha cair por terra, venha ser tomada das suas mãos. Mas Josafá não deixou que o inimigo expulsasse da sua terra, como você não pode deixar que Satanás venha expulsar a herança de Deus na sua vida. Você não pode deixar que realmente o diabo venha tirar aquilo que Deus te deu. E ele começou a interceder, ele começou a orar, e é assim, quando você está gemendo, quando você está sofrendo, você tem que começar a interceder ao Senhor, porque a Bíblia fala que muito vale a oração do justo e sua eficácia. A oração do justo vale muito. Mas será que nós temos orado? Será que nós temos sido justificados realmente pela fé? Será que nós temos colocado a nossa fé e a nossa esperança no Senhor? Foi a partir dali que também Josafá falou o seguinte, versículo 12.
Então assim, Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém nossos olhos estão postos em ti. Olha que coisa grandiosa. José falou, eu não sei o que eu vou fazer. Não há força. Às vezes você pode estar em meio a um problema, em um conflito, que você também não tem força. Que você quer conseguir vencer, quer conseguir romper, mas você se sente limitado, porque parece um problema maior do que você. Mas José fazer uma declaração. Falou, Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. Eu quero falar para você, meu amado e minha amada, que eu não sei qual circunstância que você tem vivido, mas que os seus olhos têm que estar postos no Senhor. E a partir dali, Deus usou um profeta para confortar o coração ali de Josafá. No versículo 16 não fala, assim o Senhor vos disse, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Olha que coisa grandiosa, quando você não tem mais força para lutar, você não tem mais força para vencer, você se sente desanimado, cabisbaixo, você se sente no fundo do poço. Deus fala para você, olha, a peleja não é sua, mas a peleja é minha. Porque Davi também se sentiu, podia se sentir pequeno em meio àquela circunstância, em meio ao gigante, ao tamanho do gigante, a espada, o escudo, mas o que ele falou? Olha, você não vem contra mim, né, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Né? Então você tem que vir de encontro aos seus problemas em nome do Senhor, colocando a sua confiança no Senhor, assim como Josafá também colocou a sua confiança no Senhor. Um outro rei que colocou a sua confiança no Senhor foi Ezequias. A Bíblia nos fala, né, que ele cresceu na sua confiança em Deus. Nós temos que crescer também, meu amado e minha amada, na nossa confiança no Senhor. E o que nos faz nós crescermos na nossa confiança no Senhor? São as adversidades. Se você não passar por adversidade, você não passar por lutas, se você não passar por momentos difíceis, a sua confiança não vai crescer em Deus. E ali a confiança de Josafá estava crescendo em Deus, não apenas a confiança de Josafá, mas a confiança dos povos que estavam junto com Josafá. E a palavra do Senhor nos fala ainda aqui, meu amado, no versículo 17. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé e veja a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá de Jerusalém, não temais nem vos assusteis, amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor será convosco. Olha que coisa grandiosa. Nessa peleja não tereis de pelejar, parai, está de pé. Quantas vezes, meu amado, você pensa como que você vai pelejar, como que você vai lutar, como que você vai conseguir. A Bíblia fala o seguinte, sair ao encontro. Você só tem que enfrentar os seus problemas, você não pode fugir dos seus problemas. Você não pode fugir dos seus momentos difíceis, você tem que enfrentar. Deus te chamou você para ser valente, Deus te chamou você para ser vencedor, Deus te chamou você para levantar a sua cabeça e ir para frente. Não tenha medo, porque o Senhor vai na frente das suas batalhas. E nos diz aqui a palavra do Senhor ainda, versículo 18. Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os judeus moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor, e levantaram seus levitas, os filhos do Coatita, os filhos dos Coratitas, para louvar o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Sabe o que significa? Eles foram na frente batalhando, louvando o Senhor. Essas são as armas dos cristãos. É a oração, é a confiança, é o louvor, é a fé, é saber que Deus vai na frente das suas lutas, das suas pelejas. Eu não quero que você tema, eu não quero que você desanime, eu não quero que você desacredite no teu Deus, porque quando aqueles homens começaram a louvar, a palavra do Senhor nos fala que Deus permitiu, né, que um exército inimigo, né, um exército ali, um lutasse contra o outro, e eles foram mortos na realidade. Versículo 21. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, qual o motivo, na realidade, para Josafá ter segurança em Deus? Porque Josafá confiou nos profetas do Senhor, começou a louvar a Deus, por saber que Deus é benigno, saber que Deus, na realidade, toma o controle de todas as coisas. E nos diz assim a palavra do Senhor, no versículo 24, entretanto chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e estes eram corpos mortos que jaziam em terra e nenhum escapou. Olha só, ou seja, eles morreram. Por quê? Porque quem batalhou por eles é o Senhor. Então, quando Deus batalha por você, meu amado e minha amada, você pode ter certeza que a vitória é certa. E eles encontraram naquele lugar grandes despojos, ou seja, eles encontraram recompensas, eram roupas, eram pedras preciosas. E a Bíblia nos fala aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 25, e vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos tornaram para
para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo porque era muito. Sabe o que significa isso, meu amado? Quando nós lembramos dos 3 dias, lembramos da cruz do Calvário. Jesus Cristo, meu amado e minha amada, morreu por nós. Sexta-feira, domingo ele ressuscitou. Você imagina quantos despojos são encontrados em Cristo? Vida, alegria, salvação, felicidade, paz, abundância, vitória. E a Bíblia nos fala que muito mais na época de Israel eles receberam. Muito mais também você tem para receber de Deus. Nos fala ainda em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 26. E ao 4º dia se juntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Vale de Beraca significa Vale da Bênção. Eu quero falar para você, meu amado e minha amada, que o vale da bênção, o 4º dia chegou na tua vida. Não importa qual a circunstância que você esteja vivendo, mas tenha certeza, em qual circunstância que for, aquele que é o vale de Beraca, aquele que é fiel, aquele cujo nome está acima de todo nome, de todo louvor, de toda glória, ele tem um vale de Beraca na tua vida. Tenha certeza, meu amado e minha amada, que maior é o que está em você do que o que está no mundo, maior é Deus na tua vida do que os seus problemas, do que as circunstâncias de vida. Eu quero falar para você que o vale de Beraca, o 4º dia já chegou na tua vida, simplesmente porque Deus é fiel. A vitória de Josafá foi ter louvado a Deus em meio a circunstâncias mais difíceis. Independente do que você esteja passando, louve o Senhor, porque o teu Deus peleja por vós, o teu Deus, o nosso Deus, ele é fiel.